Bem-vindo ao treinamento técnico do Sony. Neste módulo, nós iremos abordar sobre a desmontagem e diagrama em blocos referente ao modelo KLV S26A10T. Esta linha Bravia, ela possui outros 5 modelos. Então, nós temos desde o 19 polegadas até o de 40. Então, são de 19, 23, 26, 32 e 40 polegadas. Esse material ele foi elaborado por mim, Alexandre Oshiba, pelo Manuel Costa, que está acompanhando aqui ao meu lado, e remotamente o Maurício Rizzi, que está acompanhando aí a gravação do treinamento. O objetivo desse treinamento é passar a vocês as novidades e modificações tecnológicas existentes nesse chassi chamado WX, ou conhecido, a linha LCD, conhecida como Bravia. Para um melhor acompanhamento desse treinamento, a gente pede para vocês terem em mãos o esquema elétrico impresso e o material de treinamento. Então, vou mostrar aqui para vocês quais são esses materiais. Nós temos o esquema elétrico. Então, é um esquema elétrico simplificado. Vocês podem ver que tem aqui 8 páginas. Eu retirei apenas as páginas principais do manual de serviço. Tem algumas páginas que tem nesse esquema elétrico e vocês não vão encontrar no manual de serviço português também. São alguns diagramas em blocos. Então, esse daqui é o diagrama em bloco geral, que você encontra também no seu manual de serviço. E esses outros diagramas em blocos vocês só encontram neste arquivo aqui de esquema elétrico treinamento LCD. Então, a gente tem o esquema elétrico da placa 3U, da placa H2, depois a gente vai ver direitinho o que é cada uma dessas placas. Então, placa 3U também, segunda página. Nós temos placa B, que fica o microprocessador, o processador de vídeo. Placa da fonte, chamado G2. Placa P, que é uma placa que você consegue conectar um aparelho de alta definição. As conexões entre as placas, então placa G2, placa B, A3U, H2, H1, H3, placa do Tanner, placa P. Então aqui tem os conectores, pinagem direitinho de cada um deles. E por último, nós temos o circuito da fonte completo. Então, antes de começar o treinamento, eu peço para vocês estarem imprimindo esse esquema elétrico e também darem uma lida nessa apostila de treinamento. Então, junto com esse material, com o treinamento narrado, vocês encontram nesse CD apostilas em PDF. Então, uma apostila é o treinamento técnico 0106, que fala sobre a descrição de funcionamento e circuitos do chassi WX. Então, essa é a apostila em que vocês vão seguir aí o treinamento, é a apostila completa, uma apostila aí que tem 63 páginas, que passa aí a explicação de todo o circuito do televisor Bravia. Além deste material, nós temos outros 2 materiais de apoio, que é um treinamento técnico 0206, é um material de dicas de reparo do chassi WX. Então, aqui dicas de reparo, ele fala o que você deve medir quando você encontra determinados defeitos, determinadas situações. Por exemplo, o aparelho não liga, o que você vai ter que verificar? Vai ter que verificar se tem stand-by primeiramente. Então, se tem stand-by, onde você vai verificar? Então, aqui a gente tirou algumas fotos dos locais onde você deve medir, dos conectores e principais tensões. E o terceiro material de apoio é esse treinamento técnico 0306. Então, é dicas de
de reparo referente ao painel LCD. Então, o painel LCD da Sony. Então, o momento agora em garantia, ele é fornecido como um bloco. Nesse bloco, ele é composto pelo painel LCD, pelas lâmpadas de backlight, pela placa inversora que vai gerar alta tensão para acender essas lâmpadas de backlight e a placa lógica deste painel. Só que neste material a gente passa aí para vocês como vocês conseguem verificar onde está o defeito. Então, se realmente o defeito está no painel LCD, se o defeito está no processador de vídeo, se está na alimentação, ou se está nesse bloco do painel LCD, em que placa está o defeito. Então, se está na placa inversora, ou se a lâmpada de backlight está queimada, se há algum defeito na placa lógica, ou até mesmo mau contato ou problema no cabo que liga aí o painel LCD com o processador de vídeo. Então, retornar aqui a apresentação do PowerPoint. Então, neste módulo, nós vamos comentar sobre a desmontagem e sobre o diagrama em blocos. Então, a desmontagem, a gente vai comentar a desmontagem em relação a deixar ele em posição de serviço. Se você quiser saber a desmontagem completa, ele está no manual de serviço. Então, vou abrir aqui o manual de serviço para vocês. Então, na página 9 do manual de serviço, nós encontramos a desmontagem completa do aparelho. Então, página 9, no caso aqui do manual do KLV S26 e S32A10. Então, ele fala desde a desmontagem do pedestal até retirada das placas. No nosso caso, a gente vai explicar até a posição de serviço. Então, vocês conseguem trabalhar aí com este LCD deixando nessa posição, né, deixando ele em pé. Então a gente vai ver como fazer isso. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Retirar o pedestal. Porque se você não retirar o pedestal, você não consegue retirar essa tampa traseira. Então, antes de começar a desmontagem, o que a gente vai ter que fazer? Pegue um espaço limpo, né? Então, limpem sua bancada. Porque você vai ter que deitar este painel LCD. Então, a frente vai ter que ficar deitada sobre a sua bancada. Então, deixa ela limpa. De preferência, coloque algum saco bolha, alguma espuma para proteger o painel frontal. Que esse painel do LCD ele não tem nenhuma proteção, né? Como todos os outros LCDs, não só da Sony como dos outros fabricantes. Só tem o LCD propriamente dito. Então, se você riscar ou se você marcar a tela, você vai ter que fazer a substituição do mesmo. Outro cuidado que você deve ter é em relação ao painel. Na hora que você for deitar, a gente pede para não pressionar o painel do LCD, porque ele é muito frágil. Então, se você pressionar ele com muita força, você pode estar marcando a tela. Ok? Então, essas são as recomendações básicas antes de vocês começarem a fazer a desmontagem do painel. Então, vamos começar com a desmontagem. Primeira coisa é retirar esses 3 parafusos demarcados com o círculo vermelho. Retirando esses 3 parafusos, você tira essa capa aqui que protege aí o pedestal. Bom, tirando a capa, vocês vão ter que retirar esses 4 parafusos. Antes de retirar esses 4 parafusos, você, por favor, deite o painel LCD na sua bancada. Então, deitando o painel LCD na sua bancada, retire esses 4 parafusos. Aí você já vai retirar o pedestal do aparelho. Então, você vai deixar o painel, né, o aparelho dessa maneira. Então, retirado o pedestal que está aqui embaixo, você vai poder tirar a tampa traseira do aparelho. Então, a tampa traseira,
nós temos 11 parafusos. Então vamos lá, primeiro parafuso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E o 11º é o parafuso que está lá nos chaveadores de áudio e vídeo. Bom, retirado esses 11 parafusos, o que você vai ter que fazer? Você vai retirar a tampa traseira. Só que aqui na parte de cima, nós temos o teclado do aparelho. Então, para toda a linha de televisores da Sony, agora em 2006, o teclado ele fica na parte de cima, exceto o Gran Vega, que é o projetor LCD. Mas tanto na linha FS ou na linha de LCD, o teclado está aqui na parte de cima. Bom, quando você retira esses dois parafusos aqui de cima, você retira também o teclado. Então, esse painel aqui do teclado, que eu estou demarcando aqui com o mouse aqui embaixo, ele fica solto. Então, se você puxar a tampa traseira sem um cuidado, você também vai puxar essa placa aqui do teclado. Essa placa aqui do teclado, ela está ligada na placa B, na placa do microprocessador, através de dois fios bem fininhos. Vou até abrir aqui uma foto para vocês observarem quanto é frágil esse cabo. Então aqui está a placa do teclado. Então, na hora que você retira os dois parafusos, retira aqui, né? Um parafuso, segundo parafuso. Então, essa placa do teclado, ela fica totalmente solta. Então, se você for puxar com tudo a tampa traseira, você puxa junto com a tampa esse teclado. E olha os dois fiozinhos bem fininhos. Esses fios são bastante frágeis. Então, tomem cuidado ao retirar a tampa traseira, ok? Bom, retirada a tampa traseira, pro modelo de 26 polegadas, o que você encontra? Você encontra um suporte chamado suporte VESA. É nele que vão ser instalados, vamos dizer, o suporte, né? Se o cliente quiser colocar um suporte de parede, é nele que vai ficar preso. Então, esse suporte aqui, ele é preso por dois parafusos. Então, aqui está demarcado em vermelho, dois parafusos em cima. Dependendo do modelo, nós temos pontos de fixação aqui embaixo. Então, no de 32 polegadas, vocês já encontram dois parafusos aqui embaixo. No de 40, vocês encontram mais que dois parafusos. Bom, de 26 polegadas, então, vamos voltar. Você retira esses dois parafusos e aqui embaixo ele é só um encaixe. Então, você retira os dois parafusos, force ele um pouquinho para cima, então você já consegue retirar esse suporte VESA. Retirando esse suporte VESA, vocês já podem ver que vocês têm aqui contato com essa placa, você vai ter contato com essa placa aqui do meio, e nós temos agora que retirar essa blindagem aqui, chamada blindagem S1. Aqui embaixo dessa blindagem está localizado as principais placas do aparelho, né? A placa controladora, o microprocessador. Então, para retirar essa blindagem, o que você vai ter que fazer? Retirar primeiro esse suporte lateral. Nesse suporte lateral ficam as entradas HDMI, que é a entrada de alta definição que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para retirar esse suporte lateral, você tira esses dois parafusos e retira o suporte. Retirado o suporte, você vai ter que retirar mais 5 parafusos, né, da blindagem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parafuso. Aí sim, você retira essa blindagem superior, chamada blindagem S1. E aqui está a posição de serviço do aparelho. Então, você recoloca o pedestal, prende ele, né, com os 4 parafusos. Então, deixa o LCD em pé. Então, você já tem aí, já está em contato com todas as placas do aparelho. Então, vou dar uma explicação bem geral. Depois, eu tirei foto de cada placa. Aí eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. Então, aqui na lateral, a gente encontra a entrada de vídeo 2.
Aqui se encontra a placa da fonte. Então, placa da fonte, a fonte de standby e a fonte de alimentação principal. Aqui no meio, nós temos a placa A3U, que é a placa onde se encontram alguns reguladores, as entradas, né, de áudio e de vídeo, chaveadores de áudio e vídeo e também a saída de áudio. Essa saída de áudio, vocês podem ver aqui pelo tamanho do dissipador, ela funciona um pouquinho diferente dos outros televisores, né, que tinha saída de áudio analógico. Nesse caso, este integrado aqui, ele recebe o sinal analógico, converte em digital, amplifica digitalmente e depois na saída a gente vai ver, ele passa por um detetor de envoltório que ele vai fazer a integração aí do sinal PWM para sinal analógico. Aqui, um pouquinho mais para a esquerda, nós encontramos o Tanner, é o conhecido aí de vocês, o WA421. Acredito que não tenha nenhuma dúvida em relação a esse Tanner. O que mais que a gente tem? Placa P. Placa P, a gente vai falar direitinho qual que ela tem de diferença, né? É uma placa de alta definição. Então, a gente vai ver aí daqui a pouquinho o que é essa placa de alta definição. E aqui, nossa placa B. Placa B, que fica o microprocessador. Fica o processador de vídeo. Então vocês podem ver que esse processador de vídeo esquenta mais que a saída de áudio, né? Ele possui um dissipador maior que o dissipador de saída de áudio. Temos alguns reguladores nessa placa B. E também temos a entrada de PC. Então se o cliente quiser usar este aparelho como monitor, existe uma entrada de PC, uma entrada RGB, também conhecida como DB15. Então se o cliente quiser ligar este aparelho no computador, tem que ser ligado a partir dessa entrada de PC, ok? Então, a entrada de PC aqui de vídeo e entrada de PC de áudio, a gente tem um conector aqui P2, ok? O que mais que a gente tem aqui no aparelho? A gente tem os dois alto-falantes. Embaixo desse alto-falante a gente encontra a placa H3, que na verdade é a placa onde ficam os LEDs e o sensor de controle remoto. E a placa H1 é a placa do teclado. Lembra o teclado que eu falei? Para vocês tomarem cuidado ao retirar a tampa. Então ele se encontra aqui em cima. Então se você quiser deixar ele em posição de serviço, a gente fala aqui para vocês colocarem novamente os dois parafusos, sem a tampa traseira, né? Só para o teclado não ficar perdido e você não esbarrar em nenhuma placa para não dar nenhum curto. Vocês podem ver aqui atrás da placa B, a gente tem uma outra placa, né? Essa placa ela vai até aqui embaixo. Se vocês visualizarem, aqui a gente tem conectores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um oitavo aqui embaixo da placa B. São conectores que ligam as lâmpadas de backlight. Então se liga as lâmpadas de backlight, essa daqui é a placa, né, inversora. Ela é uma placa responsável por gerar aí alta tensão para a lâmpada de backlight. A alta tensão, aproximadamente aí 1000 volts RMS. Essa placa inversora, ela vai variar de acordo com o tamanho do aparelho. Então, se você pegar um LCD de 40 polegadas, por exemplo, a gente vai encontrar duas placas inversoras. Uma deste lado e uma do outro lado, debaixo da placa da fonte. O que mais que a gente tem? Aqui embaixo da placa A3U, a gente encontra uma outra placa. Depois, no módulo do painel LCD, eu tenho a foto para mostrar aí para vocês, que é onde está localizado a placa lógica do painel LCD. Então, aqui nós temos a placa da fonte. Nessa placa da fonte, nós temos a parte do standby. A parte de standby ela mudou um pouco em relação ao chassi dos outros televisores. Vocês lembram aí do chassi BA5, do chassi BA6,
a gente tinha um transformador que tinha integrado internamente dele. Neste caso do LCD, nós utilizamos já um oscilador. Esse oscilador ele vai controlar a frequência de trabalho do transformador do standby, controlando, estabilizando, né, a tensão de standby 5 volts. A parte da fonte de alimentação principal, a gente não utiliza mais o MCZ 3001D também. Agora é um componente SMD chamado CXD9841M. O funcionamento dele é praticamente idêntico ao MCZ, só que vocês não conseguem substituir um pelo outro, até mesmo pela pinagem dele, que é diferente. E a principal alteração da placa da fonte é que nós não temos mais a placa RSU Power Switch. O que era essa placa RSU Power Switch? Aquela placa pequenininha que ficava em pé na placa da fonte. Então é ele que detectava se a rede era 110 ou 220 e acionava ou não o relé do dobrador de tensão. Neste caso, essa placa não tem mais dobrador de tensão. E todos os LCDs, pelo menos o americano, o europeu, o chinês, australiano, todos são bivolt. Então, pode ser ligado tanto em 110 quanto em 220. Então, para estar ligado em 110 e 220 e não ter o dobrador, então realmente tem alguma coisa estranha, né? Então a gente vai ver no próximo módulo, na parte da fonte de standby e fonte principal, o que mudou nesta fonte. Bom, essa fonte é chamada placa G2 para este modelo de 26 e de 32 polegadas. Se você for pegar um modelo de 23 polegadas, a placa da fonte é chamada G1. Se você pegar um modelo de 40 polegadas, a placa da fonte é chamada placa G3. E o de 19 polegadas? 19 polegadas é o aparelho mais diferente que tem na linha. Por que mais diferente? Porque a fonte é externa. Então você tem uma fonte parecida com aquelas, vamos dizer, de câmera. É um bloco, né? É uma caixinha preta. Então, que gera a tensão de 17,5, 18 volts DC. Então você não tem a placa da fonte, também pelo tamanho do televisor, que é bem pequeno. Aqui à direita nós temos a entrada de vídeo 2. Então, entrada de vídeo 2 é a entrada de super vídeo ou vídeo composto, entrada de áudio, estéreo esquerdo e direito. E temos também, aqui na lateral, saída de headphone. Então vou abrir o diagrama em blocos. Então, vídeo 2, ele é a placa H2 do aparelho. Então, nós temos a entrada de super vídeo. Então, Y chroma. O que mais que a gente tem? Entrada de vídeo composto. E canal estéreo, né? Canal esquerdo, canal direito. Além disso, a saída de headphone, canal esquerdo e direito, e detetor de headphone. Então, para ver se o headphone está conectado ou não, ele aterra ou não aqui este ponto, né? Esse sinal aqui no pino 3. O que mais que a gente tem? Em relação a diagrama em blocos. Nós temos a placa B. Então, placa B é onde fica o microprocessador. Microprocessador, a memória dele, ele fica na parte traseira dessa placa. Processador de vídeo, um processador de vídeo da Trident. Processador de vídeo é um integrado de 200 e poucos pinos. Atrás da placa também encontramos a memória desse processador de vídeo. A memória desse processador de vídeo é o único item
deste aparelho todo que ele não é substituído. Então, essa placa, caso dê defeito na memória do processador de vídeo, ela deve ser substituída. Agora, se der defeito em algum outro componente, por exemplo, der defeito no microprocessador, vocês devem substituir apenas o microprocessador. Ok? Então, o que a gente tem? O microprocessador de vídeo e entrada de PC. Então, caso o cliente queira conectar o PC, como eu já falei, tem que ser conectado aqui nessa entrada de PC. O que mais que a gente tem aqui nessa placa? A gente tem alguns reguladores de tensão, então tanto aqui nessa parte frontal quanto na parte traseira. A gente só pede aí a vocês para tomarem bastante cuidado na manutenção dessas placas, principalmente na placa B, porque é uma placa multicamadas, ela tem 4 camadas. Ok? O que mais que a gente encontra nessa placa? A gente encontra também um sensor de temperatura. Então, aqui na parte traseira dessa placa, a gente tem um sensor de temperatura que fica monitorando a temperatura interna do aparelho. Então, caso o aparelho aqueça muito, ele vai acionar uma determinada proteção que nos próximos módulos a gente vai comentar. Aqui embaixo nós encontramos a placa P. Placa P é uma placa de entrada de alta definição. Então, para quem quiser acompanhar aí pela apostila, seria a página 31. Vou até abrir aqui a apostila. Então, apostila 0106, página 31. Então, placa P, HDMI. HDMI, definição é High Definition Multimedia Interface. Então, é uma interface multimídia de alta definição. Então, o cabo HDMI é esse aqui, que eu estou demarcando com o mouse. Então, neste cabo, trafega tanto informações de áudio de até 8 canais, informações de vídeo de alta definição. Então, ele transmite num padrão ATSC HD TV. Então, no momento, não existe nenhum aparelho da Sony que possui essa saída HDMI, mas a gente já sabe que os fabricantes já estão aí disponibilizando no mercado aparelhos com essa saída HDMI. Esse padrão HDMI ele foi feito pelo mesmo fabricante que desenvolveu o padrão DVI. Então, o padrão DVI e o padrão HDMI são compatíveis entre eles. Só precisam utilizar um conector que de um lado é DVI, de um outro lado é HDMI. Então, no manual de serviço, manual de instruções, desculpa, então na página 28, ele mostra como é que você conecta um aparelho equipado com HDMI para se conectar no LCD Bravia. Então é necessário um cabo HDMI de uma ponta, HDMI na outra, que ele não é fornecido. Então, os cabos HDMI, eles transmitem tanto sinal de áudio quanto sinal de vídeo. Não são necessários cabos de áudio separado. Então, o intuito desse HDMI também é você reduzir o número de cabos. Então, ele possui uma qualidade de imagem muito boa, né? Tanto high definition, né? Alta definição, e também trafega aí 8 canais, até 8 canais de áudio, né? Então depende aí da mídia que o cliente estiver utilizando. Um lembrete, ó, não conecte um PC à entrada HDMI do TV, que ele não vai funcionar. Para você conectar o PC ao televisor, sempre utilize e recomende aí ao usuário conectar na entrada de PC, na entrada RGB, ok? Nessa entrada HDMI, você também pode conectar um aparelho com saída DVI HD TV. Então, saída DVI
existe um cabo, né, um adaptador de DVI para HDMI. O protocolo de comunicação dele é o mesmo. A única diferença entre eles, né, o DVI ele transmite apenas informações de vídeo, enquanto o HDMI ele trafega tanto informações de vídeo quanto de áudio. Então, para um aparelho DVI, você vai ter que utilizar para vídeo este conector, né, DVI para HDMI, e vai ter que utilizar a saída de áudio e conectar aqui na placa P. Então, na placa P a gente tem dois conectores RCA que são as entradas estéreo, esquerdo e direito, que vocês devem conectar caso o cliente, né, conecte aí um aparelho DVI. Para quem tiver maiores dúvidas, né, eu falei de pinagem, já estava até esquecendo. Então, na página 32 está a pinagem do cabo HDMI. Okay? Então, trafega aqui sinais de data, né, data 0, data 1, data 2, sinais de clock. Então, ele é alimentado com 5 volts. Nós temos pinos de data e clock, chip enable. Tudo direitinho. Então, quem tiver maiores curiosidades, então, está na página 31, 32 e 33 da apostila. Então, essa placa P, vou abrir aqui o esquema elétrico. Ele recebe as informações através desse conector, o CN5000, ele passa por filtros e entra no HDMI Receiver. Esse IC HDMI Receiver, juntamente com um submicro, e através de comunicação de data e clock entre esse submicro e o micro principal do televisor, eles transformam esse sinal HDMI em um sinal de alta definição, só que no padrão de vídeo componente. Então nós temos aqui sinal Y, PB e PR. Esse sinal ele vai passar por um buffer e depois ele vai sair realmente vídeo componente, que vai ir lá para um chaveador de vídeo que está localizado na placa A3U. Então esse sinal é um sinal de vídeo componente, só que é um sinal de vídeo componente com uma qualidade maior que o vídeo de vídeo componente convencional aí que vocês ligam no aparelho. Se for um sinal HDMI, o que mais que a gente vai ter saindo desse IC? A gente vai estar saindo o sinal de áudio. Então, o sinal de áudio digital, ele vai passar por um conversor, né? Conversor DAC, passa por filtros, entra no chaveador. Por que entra no chaveador? Que o sinal de áudio ele pode vir tanto do conector HDMI quanto dos conectores RCA. Então, seguindo aqui essa linha, ele vai ter aqui a entrada de áudio analógico, né, o J5000. Então, ele é chaveado através desse C5203 e o sinal de áudio analógico, esquerdo e direito, depois ele vai lá para os chaveadores de áudio da placa A3U também. Então, já que a gente está falando tanto da placa A3U, aqui está a placa A3U. A placa A3U ela possui alguns reguladores de tensão. Esses reguladores eles são alimentados através de tensões provenientes da fonte de alimentação principal, da fonte G2, da placa G2. O que mais que a gente tem? Nós temos a entrada de vídeo 1, vídeo 3, vídeo 4. A entrada de vídeo 2, ela fica na lateral, né? Então, entrada de vídeo 1, vídeo 3, são as entradas de S-vídeo ou vídeo composto. E a entrada de vídeo 4 é a entrada também de alta definição,
alta definição, como assim? Se for conectar, se tiver um DVD Progressive Scan, por exemplo, você vai ter que conectar o DVD Progressive Scan através aqui dos conectores de vídeo componente. Então, entrada de vídeo 4. Então, vou até abrir aqui o manual de instruções para vocês visualizarem melhor. Então, nós temos entrada de vídeo 1, vídeo 3. Então, esse vídeo composto. Entrada de vídeo 4, então, alta definição, né? Então, 1080i, 720p, 480p ou 480i, através dos conectores, né, do sinal de vídeo componente. Do lado, nós temos saída de áudio. Então, se você quiser ligar a saída de áudio num receiver, por exemplo, nós temos aqui o canal esquerdo e direito. Entrada de PC, conforme comentado. Então, quantas entradas de vídeo a gente tem? Até agora a gente viu 4, né? Primeira, segunda fica na lateral, terceira, quarta. Então, vamos ver as outras. Então, vou subir aqui um pouquinho no manual. Ele diminuiu um pouco. Está na página 15, né? Essas outras entradas. Então, a lateral esquerda, conforme a gente já comentou, entrada de vídeo 2. Entrada de vídeo 5 é aquela entrada lateral direita. Então, entrada HDMI, sinal de alta definição, ou DVI, né? Se você utilizar aquele adaptador DVI para HDMI. Então, essa daqui é a entrada de vídeo 5. E a última entrada de vídeo 6, é a entrada do PC, conhecido também como entrada RGB. Essa entrada de vídeo 6 é o único sinal que ele não passa pelo chaveador de vídeo. Ele vai direto para o processador de vídeo. Depois a gente vai ver daqui a pouquinho os chaveadores. Então, no próximo módulo, nós temos um tópico que fala apenas aí de chaveadores tanto de áudio quanto chaveadores de vídeo. E por último, nós vamos comentar sobre a placa H3. A placa H3 está localizada um pouquinho inferior ao alto-falante. Então, onde ficam os LEDs de Power Standby, LED de Timer, LED de Peak Off e o sensor de controle remoto. Então, vou abrir o esquema elétrico. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, nós temos a placa H3. Puxar um pouquinho. Então, é uma placa que possui o LED de Power, Timer, Peak Off. O que é esse Peak Off? Esse Peak Off é um LED que vai estar aceso dependendo do modo de economia de energia que o cliente deixar definido. Como assim? Eu não falei que esse aparelho, esse televisor também funciona como monitor? Então, o cliente ele pode estar com um Media Player, um Winamp, por exemplo, né, ligado. Então, ele só quer escutar o áudio. Então, precisa a tela tá ligada, ele precisa estar com o backlight aceso? Não precisa, né? Então, vou abrir aqui o manual de instruções na página 41. Ele fala que no controle remoto a gente tem uma tecla chamada Power Saving. Esse Power Saving ele tem 3 setagens: normal, reduzido ou sem imagem. Então, modo normal vai aparecer a imagem de acordo com a definição do usuário. Reduzido, ele diminui um pouco o brilho. E sem imagem, ele desliga o painel LCD. Então, se o cliente deixar sem imagem, só vai estar saindo áudio. Então, se algum cliente ligar aí também no postorizado reclamando que ele liga o televisor e só sai áudio, fale para o cliente apertar a tecla Power Saving e verificar se realmente está no modo de economia sem imagem. E por último, além do sensor de controle remoto, a gente tem um sensor de luminosidade, o IC9902. Então ele que verifica o nível aí
de brilho, né, do ambiente externo. Então ele vai controlar aí o brilho e contraste do aparelho dependendo aí da luminosidade externa. Ok? Bom, o que mais que eu tenho que comentar? Eu estava falando tanto de Bravia, né? Então, o que é Bravia? O que significa essa palavra aqui embaixo, Bravia? Quem quiser anotar, eu vou escrever aqui. Bom, o que significa Bravia? Bravia significa Best Resolution Audio Video Integrated Architecture. Então, ficou um pouquinho fora, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui dentro. Pronto. Então, uma arquitetura integrada de áudio e vídeo de melhor resolução. Então, essa linha Bravia, vamos ver, ela substitui aí a sigla Vega, né? Vega, conhecido de vocês, que era aqueles que é o tubo, né? O tubo Trinitron. Todo mundo conhece como Vega. Então, a linha de LCD, ela vai ser toda conhecida como linha Bravia. Até mesmo os projetores de LCD. Na linha 2006, tem o logotipo Gran Vega. Só que Gran Vega, o nome Vega, os clientes associam muito aos televisores de tubo. Então, na próxima linha, a Sony já vai lançar como Gran Bravia. Então, Gran Bravia, qualquer coisa relacionada a Bravia é referente a aparelhos LCD, com tecnologia LCD. Então, Gran Bravia são os projetores de LCD. Eles utilizam a tecnologia 3LCD. Então, falando em Bravia, em Vega, então a Sony ela está deixando de comercializar aí no mercado aparelhos de 34, 38 polegadas de tubo. Então essas televisores desse tamanho, eles estão sendo substituídos pela linha do Bravia. Então por isso que a gente tem desde o modelo de 19 polegadas até o modelo de 40. Então o modelo de 32 polegadas, o de 40 polegadas do Bravia, ele vem substituir a linha de tubo da Sony 34 e 38 polegadas. Então até o final do ano agora de 2006, a Sony também vai estar lançando no mercado LCD de 46 polegadas. Então no mercado nós vamos ter televisores de tubo da Sony, por enquanto, apenas de 21 e 29 polegadas. Então aí, uma boa notícia pelo menos aí para vocês, né, pessoal? Vocês vão ter que carregar bem menos peso. Vai ter que carregar os 100 e poucos quilos dos tubos de 34 e 38 polegadas. Por isso, a gente pede aí para vocês prestarem bastante atenção nessa linha Bravia, né? Que realmente aí a gente acha que vai estar entrando bastante. Não agora, né? Vai estar aqui alguns meses nos postos autorizados. Então, televisor que mudou um pouco, né, as características de um televisor normal. A gente, só pelo diagrama em blocos, a gente já pode notar que utiliza muitos componentes SMD. Então a gente pede para vocês não se assustarem. Então, pessoal, quem não tiver acostumado aí a trabalhar com componentes SMD, peguem aí sucatas, né, que vocês têm no posto autorizado, comecem a tirar, colocar ele. Então, se vocês não tiverem instrumentação necessária, então, pelo menos ferramentas, né, pelo menos tenham uma estação de solda com temperatura controlada para retirar os integrados, pelo menos aí liga de índio ou salva chip, né, como o pessoal conhece. Tentem
retrabalhar aí, tem que trabalhar com componentes SMD, porque com a miniaturização dos componentes, né, os aparelhos também LCD, aparelhos bem finos, então todas essas linhas aí, a partir de agora, vão utilizar componentes SMD, até mesmo parte de áudio, para quem mexe não só com televisores, né, mexe também com a linha de home da Sony, eles estão utilizando tudo integrados também, tanto a saída de áudio, toda S-Master para os modelos top de linha, fonte chaveada. Então realmente a utilização do SMD agora vem crescendo e crescendo cada dia mais. Então pessoal, comentei sobre os blocos, né? Tirei foto das principais placas. Então vamos falar um pouquinho de diagrama em blocos que você encontra aí no manual de serviço. Começar da rede AC. Então, passando pela rede AC, ele entra na placa G2. Essa placa G2 ele tem um oscilador da fonte de standby. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então é o STR A6169, que vai controlar a frequência de trabalho do transformador, gerando a tensão de standby 5 volts constante. A fonte de alimentação principal já utiliza um PFC, Power Factor Control. A sigla é estranha, mas na verdade a função dele nada mais é que um detetor de rede. Então o FA5501, ele que vai detectar se a rede é 110 ou 220 e vai manter uma tensão constante de alimentação para o nosso oscilador da fonte principal. Agora CXD 9841M. Então não é mais o MCZ, é o CXD. Esse CXD ele também utiliza aí FETs de potência na sua saída, como no caso o nosso antigo MCZ 3001. Esse CXD ele vai gerar as tensões de AU 15 volts, AU 10,5, sub 11, 10,5, tensão de 17,5 regulada. Essa tensão de 17,5 regulada que é a principal tensão do aparelho. Por que tem principal tensão do aparelho? Porque é ela que vai alimentar a placa inversora do aparelho, que é a que mais consome corrente, porque é ela que vai alimentar as lâmpadas de backlight. Então, placa 3U, não falei que tinha vários reguladores, então esses reguladores eles são alimentados por tensões da fonte da placa G2, né? Tensão 17,5, 10,5, AU 10,5, né? 10,5, 17,5. Eles são reguladores inteligentes. Por que inteligentes? Porque eles precisam de um pulso de acionamento. Esse pulso é proveniente do microprocessador. Então lembra que a gente tinha o Power On? Nesse caso, o LCD ele possui 4 Power On, vamos dizer assim. Tem o Power 1, que é o Power On propriamente dito, que vai acionar a fonte de alimentação principal. Temos o Power 2, que vai acionar esses dois reguladores. Esse que vai gerar tensão de A 9 volts e esse outro que vai gerar tensão de D 5 volts e A 5 volts. Essas tensões elas precisam tanto do Power 2 quanto do acionamento do Power 4, né? Essa D 5 volts e A 5 volts. E tensão pulso, né, de acionamento Power 3, ele é responsável por liberar a tensão de painel 5 volts, que vai alimentar a placa lógica do painel LCD. Agora esses outros dois reguladores não, já são reguladores normais, né? Então entra 10,5, sai 9 volts. E nesse outro caso, esse daqui é o bloco do aparelho de 19 polegadas, que tem uma tensão de 10,5, passa por um IC, um DC-DC converter, e gera a tensão de 33 volts. No caso do de 23 polegadas para cima, que a fonte está interna no aparelho, essa tensão de 33 volts já é proveniente de um enrolamento secundário, né, do transformador, está ligado lá na fonte de alimentação principal. Então, tem um enrolamento secundário, ele passa por um dobrador, feito através de 2 diodos, e
gera a tensão de 33 volts. Placa 3, o que mais que a gente tem? Tem as entradas de áudio e vídeo. Então, as entradas de vídeo, né? Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, que é a entrada de vídeo componente. E vídeo 5, que é a entrada HDMI. Todas essas entradas de vídeo entram aqui no chaveador, o nosso CXA2209. Tanto as entradas de vídeo, quanto a entrada do Tanner. Ok? Qual que é a única entrada que não passa pelo chaveador? A entrada de PC. Vocês podem ver, não está nem descrito aqui. A entrada de PC, ele já vai direto aqui. A entrada de PC, sinal RGB já vai direto para o nosso processador de vídeo. Bom, nós temos chaveador de vídeo e o chaveador de áudio. O chaveador de áudio, sim, ele tem, entra nele todas as entradas. Tanto a de PC também entra nesse chaveador, o nosso CXA2188. Então vamos falar de cada um. Primeiro eu vou falar de vídeo, depois eu vou falar do de áudio. Chaveador de vídeo, ele vai sair sinal S-vídeo, vídeo composto ou vídeo componente. Vai lá para a placa B. Então ele vai entrar no nosso processador de vídeo, o Trident, chamado SVP-EX52. Esse processador de vídeo, ele vai se comunicar, vai fazer um buffer, né, junto com a memória DDR SDRAM, processar os sinais de vídeo e liberar esse sinal de vídeo através de um padrão chamado LVDS, que ele vai lá para a placa lógica do painel LCD. Então a placa lógica, como até o momento é fornecido como um conjunto do painel LCD, a gente não tem aí o diagrama em blocos nem o esquema elétrico na placa lógica, ok? Bom, chaveador de áudio. Chaveador de áudio, ele passa pelo NJW1149, que é um controlador de volume, passa por um BA3823 ou um NJM4558, que é o equalizador gráfico, depois passa por um NJM2521. Então ele passa por um chaveador duplo 2521, depois ele passa por um circuito de buffer, o NJM4558, e depois ele vai para o nosso amplificador de áudio. Então ele recebe o sinal de áudio analógico, internamente ele transforma esse sinal em digital. Então nos próximos módulos a gente vai ver como é que é feita essa transição de analógico para digital. Então esse TPA364 é um amplificador classe D. Então sai sinal PWM, depois ele vai passar para um detetor de envoltória e o sinal já integrado ele vai para os falantes esquerdo e direito. O que a gente tem? A gente também tem a saída de áudio fixo ou variável através da linha de line out, e também nós temos a saída de headphone. Então, daqui é a visão geral, né, do nosso diagrama em blocos. E o microprocessador aqui em vermelho, né, que vai liberar os sinais de Power 1, Power 2, Power 3, Power 4, que vai acionar os diversos reguladores existentes tanto na placa A3, né, e placa B do microprocessador. Bom, com isso a gente encerra aí a parte de desmontagem e explicação sobre blocos e diagrama em blocos dessa linha chassis WAX. Então, os próximos módulos vocês vão encontrar aí explicações da fonte de alimentação, parte de proteção, chaveamento de áudio e vídeo.